TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, vamos nos preparar para iniciar mais um encontro, mais um estudo, mais um aprendizado, porque Páginas da Bíblia se propõe a isso, abrir a nossa mente, nosso coração, para que a gente possa sim fazer crescer a nossa fé. Hoje eu conto com nossos mestres que vão nos conduzir nesse estudo, que é o diácono José Carlos, a quem agradeço. Estamos juntos aqui. Muito obrigada. Direto da UTI. Ai, tadinho, o diácono, ele gosta de vez em quando de fazer uma visita à UTI, né, Maíla? Graças a Deus que a UTI não gosta dele, manda ele embora. É o spa, a gente estava dizendo que ele vai, quando ele quer emagrecer, ele vai para a UTI e pede oração para a gente, e volta assim, ó, chuto. Esbelto. Belo. Agradecer a presença da nossa professora Maíla. Fico feliz de estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar com vocês, meninos. Amém. E mais ainda com vocês aí, que são a razão do nosso programa. Nós estamos conhecendo Josué e temos descoberto Josué assim com uma característica intensa, altamente digno, né, de continuar o legado de Moisés. Nós, ao longo de todo esse Pentateuco, nós descobrimos Moisés como um grande homem, um valoroso homem, e não podia ser outra pessoa a não ser Josué a continuar seu trabalho. Vocês concordam, Sim, né? Sim, com certeza. E Josué tem se mostrado realmente uma pessoa, assim, que a gente tem admirado bastante. Então, vamos ao capítulo 23 do livro de Josué. Já estamos chegando, assim, quase ao final. Aí, para que vocês se situem um pouquinho, Maíla, o que a gente andou vendo nos capítulos anteriores? Então, como você mesma colocou, Moisés faz todo o trabalho de ajudar na libertação do povo do Egito, a caminhada pelo deserto. Passa a Josué a missão de fazer a entrada, a conquista da terra de Canaã. E é isso que o livro de Josué, desde o primeiro capítulo, se propôs. Então, ao longo desses 24 capítulos que a gente vai hoje, inclusive, terminar, de Josué, nós vamos ver a liderança militar e espiritual também que Josué tem. Introduzindo o povo, conquistando aquela terra de Canaã, onde existiam outros povos. Então ele faz todo esse processo militar de defesa, de luta, de conquista. Depois, nos capítulos aí do livro de Josué, foi feita a divisão dessa terra de acordo com as tribos. Cada tribo recebe uma porção de terra de acordo com o número de descendentes que ela tinha. Então, de maneira mais justa, essa divisão da terra se faz. A luta mesmo contra os povos que viviam ali, né? Foram capítulos que vocês estudaram. As cidades de refúgio, que eram aquelas cidades onde eram especialmente escolhidas para quando uma pessoa passando por uma situação de julgamento, de um crime, de alguma coisa que ela havia feito, ela ficava ali, nessa cidade de refúgio, enquanto não fosse aplicada a ela a lei. E também interessante as cidades levíticas, que eram, a gente sabe que a tribo de Levi, eles não receberam terra. Todas as cidades, todas as tribos, na verdade, possuíam descendentes de Levi, porque eles eram responsáveis por cuidar da parte religiosa do povo. Então, até mesmo dentro das tribos, tinham cidades, porções dessas terras em cada tribo, reservada, então, a esses levitas que cuidavam dessa parte religiosa. E
no programa de hoje a gente vai ver que essa missão de Josué vai chegando ao fim. Como diz ele mesmo, vou encaminhando para o fim de todo homem. E é isso que nós hoje vamos ver a partir do capítulo 23. Exatamente. Então, com esse resumo, a gente entendendo onde estamos caminhando, né, já uma longa caminhada, vamos então ver do versículo 1 ao versículo 5, para nós iniciarmos então esse final já do livro de Josué. Decorrido longo tempo, depois de haver dado resposta a Israel no meio de todos os inimigos que o rodeavam, Josué se tornara velho e avançado em idade. Josué convocou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus escribas, e lhes disse: Estou velho e avançado em idade, e vós vistes tudo que Yahvé, vosso Deus, fez, por vossa causa, a todas estas nações. Foi Yahvé, vosso Deus, que combateu por vós. Vede, eu distribuí por sorte para vocês, como possessão para as vossas tribos, estas nações que ainda restam e todas as populações que extirpei, desde o Jordão até o grande mar ao ocidente. Yahvé, vosso Deus, ele mesmo as expulsará de diante de vós. Ele as desalojará diante de vós, e vós tomareis posse da sua terra, como vos disse Yahvé, vosso Deus. Eu acho assim muito bonito a pessoa que entendeu a sua missão, desempenhou o seu papel conscientemente e agora ele vai se preparando para esse desligamento e chegar nos braços do Pai, que é quem vai realmente acolhê-lo, né? E dizer, meu filho, foi ótimo ou não foi? Ele vai dar a nota final. Isso aí, a gente tinha que estar preparado para isso também, né? Então, queridos e queridas, nós estamos aqui já chegando no finalzinho do livro de Josué. E depois de todos os perrengues da conquista, da travessia do Jordão, das discórdias, da busca pela unidade, nós temos aqui então o discurso despedida, o discurso testamento do nosso querido Josué, né? Então é um discurso que o autor do livro ele coloca um modelo semelhante ao discurso de Moisés, né? Moisés não entrou na terra prometida, ele visualizou, né, uma certa distância e depois de 120 anos vividos, ele fez o seu discurso, subiu ao monte e lá Deus o chamou. E aqui nós temos então o grande Josué, com 110 aninhos bem vividos, que faz então o seu chamado discurso testamento, conforme esse modelo de Moisés, e que vai também servir de modelo já no livro dos Juízes, ao querido Samuel, né, que irá fazer a transição desse período do tribalismo, iniciado aqui com as conquistas, né, de Moisés e de Josué, e que será feita então a transição para o período da monarquia. Então é assim, o autor, que é de origem deuteronomista, né, com influência também de alguns escritos, alguns apóstolos sacerdotais, ou seja, deuteronomista antes do exílio da Babilônia e sacerdotal durante e após o exílio da Babilônia. Então, Josué ele faz essa recapitulação da obra, mostrando àquele povo que já está na terra prometida, mas que deverá lutar pela conquista e também pela sua conduta. Então, ele faz esse discurso, né, exortando o povo a continuar a conquista, mas também ele vai exortar o povo à obediência aos mandamentos da lei de Adonai. Muito bem. Escute, vocês têm um cálculo, uma ideia de quanto durou desde que eles entraram na Terra Prometida, cruzaram o Jordão, até esse momento em que Josué já começa a se despedir? Passaram o quê? Uns 20 anos? Não, acho que bem mais. Mais? Mais. Porque Josué, quando entra à terra, que substitui Moisés, ele está com
uns 80 anos, né? 40 anos, É. praticamente, que ele vai estar com 110 agora. Ah, exatamente. Uns Ele 30, entra. 30 anos depois, então, Mais ou né? menos, mais ou menos. Uhum, Quando isso se dá, né? uhum. E o que é importante aqui no capítulo 23, nesse testamento de Josué, é essa importância da liderança espiritual que Josué vai ter. Porque a gente vai ver agora, a partir dos versículos que vamos ler, as recomendações que Josué dá ao povo. Porque em termos de liderança militar, Josué cumpriu o seu papel, foi esse líder à frente, lutou, organizou, conquistou, dividiu a terra. Mas ao chegar a esse final da vida dele, o que lhe resta? Ser agora essa liderança espiritual. Tá. Então é por isso que ele vai dar essas recomendações que nós vamos ver agora à frente, para a gente poder entender exatamente esse exemplo de Josué, não só na condução desse povo e na conquista da terra, mas nessa presença que ele vai ter na memória desse povo, no sentido de fidelidade, de obediência, do próprio papel que ele exerceu ali. Isso é muito importante para toda liderança. Todos nós, de alguma maneira, exercemos uma certa liderança onde nós estamos. Então, nós precisamos sempre trazer essa ideia de que não só exercemos aquela função que nos foi confiada, mas temos que deixar para os liderados, para quem está conosco, como alguém também nos deixou, essa presença de Deus, essa lembrança da fidelidade, que é essa liderança espiritual que vai aparecer agora. Uhum. Vai ser aquela luzinha vermelha do sacrário. Isso. Olha, aqui tem alguém a quem vocês devem respeitar e reverenciar. Exatamente, né? Exatamente. Muito bem, vamos ao versículo 6, a partir daí até o final. Esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviardes nem à direita nem à esquerda, sem vos misturardes com estas nações que ainda restam no meio de vós. Não fareis memória do nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis e não os prosternareis diante de vós. Ao contrário, vós vos apegareis a Yahvé vosso Deus, como o fizestes até o dia de hoje. Yahvé expulsou de diante de vós essas nações grandes e poderosas, e ninguém pôde resistir diante de vós até o presente. Um só dentre vós podia perseguir 1000, pois Yahvé vosso Deus combatia. Ele mesmo por vós, como vos dissera. Tomai bastante cuidado com a vossa vida, para amardes Yahvé vosso Deus. Porém, se acontecer vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ficaram ainda no meio de vós, se contrairdes casamento com elas e com elas vos misturardes e elas convosco, sabei então, com certeza, que Yahvé vosso Deus deixará de expulsar de diante de vós essas nações. Serão para vós rede e laço, espinho nas vossas ilhargas e cardo nos vossos olhos, até que desapareçais desta boa terra que vos deu Yahvé vosso Deus. Eis que hoje eu vou pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que de todas as promessas que Yahvé vosso Deus fez em vosso favor, nenhuma ficou sem cumprimento. Tudo se realizou em vosso favor e nenhuma delas falhou. Assim, como toda promessa feita por Yahvé vosso Deus em vosso favor se realizou para vós. De igual modo, Yahvé realizará contra vós todas as suas ameaças, até vos eliminar desta terra boa que Yahvé vosso Deus vos deu. Se transgredirdes a aliança que Yahvé vosso Deus vos impôs, e se servirdes a outros deuses e vos prostrardes diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós
e bem depressa desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Eu acho que aqui não tem dúvida, né? Quem erra aqui é porque quer. Ou então foi surdo. Ou nasceu sem ouvido. Ou faltou entendimento. Porque aqui ele deixa ali a sequência certinha, igual o pai explica para filho, né? Exato. Não ponha o dedo na tomada. Se você colocar, você vai levar um choque. O que é choque? Vai fazer você tremer, ficar coladinho, você vai morrer. Então, é impressionante a didática que Yahvé manda através da boca de Josué para orientar esse povo a respeito do perigo de contraírem vida matrimonial ou abraçarem outra religião que não seja de Yahvé. Então, essa palavra ela é bastante atual. Atual no tempo de Josué, atual no tempo do deuteronomista, que acontece antes do exílio do povo de Deus na Babilônia, atual depois do exílio de Babilônia, porque aí o autor sacerdotal que participa também da redação desse texto está exortando aquele povo exilado que está voltando à terra prometida por ordem de Ciro, está exortando, fazendo uma releitura. Por que nós sofremos tanto? Por que nós fomos exilados? Porque nós violamos a aliança com o Senhor. Nós contraímos matrimônio com as mulheres cananeias, etc. Nós adoramos outros deuses, né? Porque ela, quando casava com essas mulheres, quem fazia catequese dos novos menininhos israelitas eram elas, né? A primeira catequista é a mãe. Então, desenvolvia aquele chamado sincretismo religioso. E aí, o que acontecia com o povo de Israel? Acabavam por violar os mandamentos da lei de Deus. Então, ali, no pré-exílio, no pós-exílio, é feita essa reflexão. Por que nós sofremos tanto? Por conta da nossa transgressão, da nossa desobediência à lei de Deus. E na atualidade, né, já na nova e eterna aliança, nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas. E amando a Deus, amar ao próximo. Porque aqui repete-se várias vezes, amar a Yahvé, né? Amar a Adonai. Né? E nosso Senhor, na nova e eterna aliança, né, ele vem dar pleno cumprimento a essa lei e nos ensina que nós devemos sim amar a Deus, amar ao próximo e amar-nos uns aos outros como ele nos amou. Então, aqui a gente percebe a atualidade, né? A perenidade, podemos dizer assim, da palavra de Deus e o valor da nossa conduta em obedecer os mandamentos da lei de Deus. Só obedecendo os mandamentos da lei de Deus, o povo da antiga aliança, ao tempo de Josué, no pré e no pós-exílio, poderiam chegar a tomar posse da terra prometida e voltar para a terra prometida. E nós só chegaremos à vida eterna, que é a nossa Páscoa definitiva, a terra prometida para nós, chegaremos ao céu, se nós formos obedientes também, como novo povo de Deus, à lei do Senhor. Eu vou querer guardar essa palavra aí, da questão da obediência, da fidelidade, porque antes eu preciso de um pequeno intervalo, e a gente já volta com esse entendimento aqui do final de Josué. Então, voltamos. Eu tinha deixado no ar duas palavrinhas, né? Fidelidade, obediência, acima de tudo, fidelidade, né? Eu estou querendo entender, eu acho que vocês também, como é que fica a história de Josué. Porque, veja bem, foi tranquilo para Moisés pensar, eu estou deixando a minha missão, mas eu tenho alguém que vai me substituir. Duas coisas eu quero tirar daí. A importância de, quando você se retirar de uma missão, deixar um legado e um indicado e um delegado
um legado e um delegado no seu lugar. Porque se você tem uma missão que você conduz e você tem a bom termo chegar a um fim, você tem que saber quem você escolhe. Porque está fadado a não prosseguir o seu projeto se você escolher mal. E a gente tem visto muito isso nas questões das sucessões, o mau legado, o mau delegado, né? Então, Moisés deixa tranquilamente sua missão, porque Josué vai se mostrar um grande homem, que vai levar a fio de espada, a bom termo, tudo aquilo que ele projetou. A importância de se levar a palavra de Deus com muito afinco. Josué agora está se despedindo de seu trabalho, cansado, como Moisés estava antes, e ele precisa deixar alguém. Só que agora fica quem no lugar de Josué? Então, pegando essa linha de raciocínio teu, nós podemos destacar 3 qualidades, 3 virtudes que Josué sempre se mostrou ter. A primeira é a obediência. Ele fez esse voto de obediência ao legado que Moisés havia lhe dado, então ele foi obediente. Tanto é que foi o que entrou na terra prometida. Ele, Caleb, Deus deu a eles esse mérito pela obediência. A segunda virtude que Josué nos mostra é a coragem. Imagina o que foi a luta dele, das tribos, no sentido de conquista dessa terra. Então, a coragem. E aquilo que coroa tudo isso, a fidelidade a Deus. Então, 3 exemplos de virtudes que Josué praticou: obediência, coragem, fidelidade. Isso deu a ele o sucesso na missão. É por isso que, quando aparece aqui no capítulo 23, esse testamento que Josué faz para aqueles que vão sucedê-lo, ele tem um sentimento de consciência tranquila, porque ele cumpriu tudo isso a partir dessas virtudes que ele sempre praticou. Uma outra questão que é importante aqui, ele deixa muito claro as 3 ações que o povo deveria ter. Como disse você, como um pai, ele explica detalhadamente o que nós devemos fazer para manter a bênção de Deus em nós. A primeira atitude, observar e cumprir tudo o que está escrito na lei. Está lá no versículo 6 do capítulo 23. Segunda atitude, no capítulo 7, não se misturem com as nações que restam no meio de vocês. É a questão da pureza e da não idolatria. E terceiro, no versículo 8, apeguem-se unicamente a Javé, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Então, 3 advertências que Josué faz ao povo, mas que serve para nós. Cumprir a lei de Deus, não se misturar no sentido de tirar o nosso coração de Deus e levá-lo para outros valores, outras pessoas, nos desviarmos. E o terceiro, não cometer idolatria. Apeguem-se unicamente a Javé. Nós já dissemos, Deus abomina a idolatria, quando não servimos a Ele como Deus único. Essa aliança que Josué faz aqui com o povo, ele faz essa aliança, lembra dessa aliança de Deus com 2 questões. Lembrando que toda aliança tem as advertências, que é essas advertências que acabei de citar aqui. Nós temos que nos cuidar para não cair nisso, para que Deus realize as suas promessas. Então, toda aliança é feita de advertências e promessas. Ele cita claramente, se nós seguirmos tudo isso, Deus continuará no nosso meio, como fez até agora. É a promessa. E lembrem-se, Deus nunca falhou na sua promessa. Então,
o que faz a aliança perecer é porque nós não somos obedientes às advertências. Então, por isso que ele deixa bem claro. Deus não falhou em nada. Reconheçam tudo o que ele fez para que ele continue no nosso meio. Se não o fizermos, Deus vai se retirar do nosso meio. Aqui também é uma outra advertência. Então é importante que, olhando para esse testamento de Josué, nós apliquemos isso à nossa vida. Lembrando de um outro detalhe, Josué, quando começamos a estudar esse livro, falamos que o nome Josué tem o mesmo radical, a mesma origem de Jesus, aquele que salva. Esse é aquele que salva. Jesus também, no final da sua vida terrestre aqui, ele também deixa um testamento para os seus apóstolos, na última ceia. O ensino do servir, do amar, do se entregar, de estarem juntos. Então perceba que toda a liderança, Jesus além de Deus, também foi esse líder no meio do povo, pelo menos mostra isso para os apóstolos, ele também deixa isso. Porque diante de um grupo em que a liderança não mais vai estar, esse grupo precisa seguir. Tá. Ele não pode ficar preso a essa pessoa, a esse líder. Então, Jesus, sabendo que ele vai partir, ele deixa aos seus discípulos também um testamento, assim como Josué fez. E aí, sim, vai ter sentido a pergunta que você colocou. Tendo um líder que vai ser subsequente a Josué ou não, a gente vai saber que vai ter, o povo tem que continuar. Certo. Porque aprenderam, tem que aprender, senão vão aprender com os sofrimentos, as dificuldades que vão aparecer. Então, é isso que eu queria saber, diácono. Isso aqui foi uma lição, uma advertência, um estatuto para a boa conduta e o fiel se manter ligado a Yahvé naquele tempo. Mas até hoje, isso é válido. Até hoje a gente precisa ter essas normas como muito vivas dentro da gente. Se manter fiel, acima de tudo, a Deus, ao seu Deus. Não invocar outros ídolos. Isso aí, como Maíla colocou, é uma das coisas que mais ferem a Deus. Abominação. Sim, Maíla colocou, é muito importante. Os padres da igreja, eu acho que nós falamos isso, tanto eu quanto Maíla, nós falamos isso em programas anteriores. Mas Josué, pelo fato de o nome dele ser o mesmo nome de Jesus, traduções diferentes, mas o hebraico Yeshua, né, é o mesmo. Então, esse nome significa Deus salva, Deus salvador ou salvador, né? Então, ele é muito fiel a esse Deus salvador, a esse Javé libertador, a esse Adonai, né? Então, aqui no capítulo 23, ele vai, então, preparar já para a grande renovação da aliança que vai acontecer no capítulo 24, né? Que é justamente a Assembleia de Siquém. Então, ele prepara, e assim, seguindo o mesmo estilo deuteronomista, o autor que narra toda essa saga de Josué é o deuteronomista, com algumas pinceladas do sacerdotal. Então, o que nós temos aqui? Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 28 até o 30, nós temos as bênçãos e as maldições, né? No sentido da boa palavra ou da má palavra, né? Então, nós trazemos sobre nós as bênçãos de Deus se formos fiéis à aliança com Deus, né? Tanto no tempo de Josué, no pré-pós-exílio e atualmente na nova e eterna aliança com Jesus. Então nós vemos assim muito forte essa influência do autor deuteronomista. Então tem essa antítese, né, da bênção e da maldição. Você quer permanecer na bênção, quer permanecer na graça de Deus, tem que ser obediente à lei de Deus, né? Então, trazendo, né, para os nossos dias, seguir aquilo que nos ensina Nossa Senhora lá nas bodas de Caná, né? E ela diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser.
Jesus, né, digamos assim, o novo Josué, o Yeshua por excelência, né, ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento da lei. E Jesus, que é o nosso novo Yeshua, né, que é a realização daquele que era tipo, Josué é o tipo, né, de Jesus. Jesus é a realização, é a plenitude da revelação. Então ele vai dizer a mesma coisa praticamente. Lá Josué diz: devereis amar ao Senhor vosso Deus, amar a Yahvé, né? E para permanecerdes e seres abençoados. Jesus vai dizer: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Então, e outra coisa que a gente não pode esquecer, né, que está subjacente a todo esse texto, é a questão da aliança, como já dissemos, que vamos ver no capítulo 24, né, e que tem a sua plenitude na nova e eterna aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Siquém, Josué vai chamar todo o povo e ele vai, então, fazer de forma solene, ele vai celebrar, vai tornar célebre essa aliança. Assim como Josué já havia feito, quando ele entregou a lei, mas depois teve que renovar, porque o povo era infiel, então ele vai renovar essa aliança, porque o povo pisou muito na bola durante essa caminhada. Precisa ser renovada. Né? Então é isso que nós veremos no próximo 24. Muito bem. Então, vamos adentrar o capítulo 24. Eu vou ler do 1 até o 13, pode ser, esse bloquinho todo, que vai tratar dessa Assembleia de Siquém. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes e seus escribas, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Disse então Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: além do rio habitavam outrora os vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em herança a montanha de Seir. Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Em seguida, enviei Moisés e a Arão e feri o Egito com os prodígios que operei no meio dele. Depois vos fiz sair de lá. Eu fiz, portanto, os vossos pais saírem do Egito e chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar dos juncos. Clamaram então a Yahvé, que interpôs uma nuvem espessa entre vós e os egípcios, e fez o mar voltar-se sobre eles e cobri-los. Vós vistes com os vossos próprios olhos o que eu fiz no Egito, e depois habitastes no deserto por longos anos, longos dias. Daí eu vos fiz entrar na terra dos amorreus que habitavam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, que fez guerra a Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Eu, porém, não quis ouvir Balaão. Ele teve de vos abençoar e eu vos salvei de sua mão. Em seguida, passastes o Jordão para chegar a Jericó, mas os chefes de Jericó vos fizeram guerra. Amorreus, Ferezeus, Cananeus, Heteus, Gergeseus, Heveus e Jebuseus, e eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, o que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho, cidades que não construístes e nas quais habitais, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis. Penso eu que aqui talvez seja até uma necessidade do escriba, de quem escreveu, de quem relatou, fazer essa retrospectiva, essa linha
tênue, porque a gente esquece toda hora o que Deus faz por nós. Se não estamos toda hora nos lembrando, ou se Deus não está toda hora nos cutucando, a gente é falho e a gente comete os mesmos erros que ele avisou lá atrás, né? Sim. Por isso, a Assembleia aqui, que vai fazer uma reafirmação da aliança que Deus já havia feito com o povo, é feita exatamente em Siquém. Se nós lembrarmos lá no Gênesis 12, onde Deus, Gênesis 12, versículos 6 e 7, Deus promete em Siquém a Abraão que daria a ele uma terra. Aqui o povo já conquistou a terra. Então, essa assembleia aqui, esse momento que acontece em Siquém, é muito significativo o lugar. Porque é como se Josué fizesse aqui com o povo. Se lembram que Deus prometeu, mas Deus não apenas prometeu a terra, Deus prometeu estar conosco. Aí ele faz a lembrança de todos esses feitos. Deus esteve conosco, nos salvou, nos livrou dos inimigos. Deus esteve diante de nós, diante dos momentos mais difíceis. E aqui, vamos renovar essa aliança, dizendo, mostrando que Deus, aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. A começar pela terra que hoje nós estamos. A terra prometida a Abraão foi realmente conquistada aqui. Então, o cumprimento dessa promessa. O cumprimento da bênção. Se vocês estiverem ligados a Deus, receberão essa bênção. E o cumprimento também da descendência, porque enquanto povo, olha a multidão de pessoas que aqui se faz. Deus havia prometido também a Abraão que ele daria a ele uma descendência numerosa. Então, a Assembleia de Siquém é uma certificação de tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão se cumpre. E eles celebram isso de maneira decisiva aqui nesse lugar. Foi um momento de conscientização com todo esse povo. Podemos dizer assim que foi uma grande celebração litúrgica. Né, em que é assim, 3 partes, né? Ela consta aí de 3 partes. Muito, muito bonito isso. A primeira parte Josué, ele faz essa anamnese, né? Vamos dizer assim, né? Essa lembrança e torna presente, porque a liturgia é isso, é tornar presente as maravilhas de Deus. Então Josué, ele torna presente para aquele povo em Siquém todas as maravilhas que Deus fez na história desse povo e que continua fazendo, porque como já disse Maíla, né? Deus está presente ali. A Arca da Aliança está ali no meio deles. Deus está no meio deles. Yahvé significa ser, mas significa estar, permanecer, né, com o seu povo. Então, essa primeira parte que nós vemos aqui é essa atualização, né? Esse tornar presente das maravilhas de Deus que já foram realizadas e ainda a promessa que Deus vai continuar fazendo realizando essa presença na conquista daquela terra. Mas aí nós temos ali uma segunda parte que vai ter a resposta da Assembleia. Lembrando, né, a liturgia da palavra, né, na Santa Missa. Temos lá a primeira leitura. E aí torna presente o que Deus faz na história da salvação. Depois vem o Salmo responsorial, né, que nós respondemos. A Assembleia, lá em Siquém era uma Assembleia. Hoje, a Assembleia responde o que Deus está falando ali na primeira leitura. Da mesma maneira, Josué torna presente tudo isso, e nós vamos ver agora na sequência a resposta do povo, né, a essa exortação que Deus faz mediante a figura de Josué. E concluindo, né, esse capítulo, antes ali daqueles apêndices, nós vamos ter então a solene renovação da mesma aliança, quando Josué vai provocar o povo dizendo quem vocês querem servir? E essa palavra é para nós hoje também, né? Quem nós queremos servir? Aos deuses lá dos povos cananeus, do Egito? Quem vocês querem servir? Eu e minha casa?
nós serviremos ao Senhor, né? Certo. É importante ler aqui, só para concluir esse capítulo 24, Uhum, Ana, os versículos 15 e 16, uhum. que mostra a finalização dessa resposta que o povo dá e que vai servir aí de compromisso perpétuo, não só de Josué, mas de todo o povo. Então vai falar assim: porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos a Yahvé. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar Yahvé para servir a outros deuses. Fechamos então com essa belíssima demonstração de fé, de credibilidade, de confiança, de adoração a Deus diante de todas as suas promessas e realizações. E é isso que nós queremos que você continue a fazer, porque encerramos aqui o capítulo e o livro de Josué. Mas nós vamos começar uma belíssima história em outro próximo programa que eu convido você a estar conosco. Mantenham-se fiéis e vocês continuarão a descobrir maravilhas que vocês não imaginavam. Portanto, agradecendo aos nossos mestres, eu quero convocá-los a estar conosco e saudar a nossa mãe com um Salve Maria Imaculada e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada.